Salve galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Alex e nós então hoje retornaremos às nossas aulas de banco de dados 2, tá? Então nessa aula o que eu vou ver com vocês, eu vou fazer um breve roteirinho aqui, tá? Então nós iremos estudar a ideia de tabelas derivadas, certo? E o conteúdo genérico dessa nossa aula aí, como vocês já viram, a gente vai tratar sobre subconsultas, certo? E aí dentro de subconsultas, então, a gente vai ver as tabelas derivadas, tá? Vai ver os operadores in e o notinho, certo? Também iremos ver dentro dessa aula o operador exists e não existe, tá? O seu derivado, né? Certo? E também a gente vai ver aí outros dois operadores, né? Operadores que é o all e o sum, tá? Então são esses dois carinhas aí, esses são os carinhas que nós iremos ver nessa nossa aula, videoaula aí de subconsultas, tá? Desde já eu peço desculpas se ela ficar um pouco extensa, mas são vários conceitinhos que nós iremos ter que estudar, certo? Então, sem mais delongas, né, bora para a videoaula aí. A primeira que nós iremos estudar, então, são as tabelas derivadas, certo? O que são as tabelas derivadas, né? Antes da gente ver o conceito delas propriamente dito, é interessante a gente relembrar, né, que toda vez que eu faço uma consulta, por mais simples que seja, do tipo select from e where, né, a gente sabe aqui que o nosso select aqui eu vou colocar uma lista de colunas, certo? No meu from aqui eu vou colocar uma lista de tabelas e no meu where aqui vai ser então as minhas condições, certo? Um ponto e vírgula no final. Então esse daqui, né, gente, é a sintaxe básica de uma consulta SQL, certo? Daí, gente, a gente conversou em aula que dentro do from, tá, a gente sempre vai definir, né, as tabelas que estaremos utilizando dentro da minha consulta e que todo e qualquer resultado de um select sempre será uma nova tabela, tá? Então o que a gente vai fazer, né? Se eu colocar um select dentro do meu from, tá? O que ele vai me retornar? Uma tabela, ou seja, eu vou poder usar esse select, essa tabela que foi gerada através do comando, dentro do meu from, porque o que? O from ele espera receber tabelas. Então, se o select ele gera uma tabela, por que não colocar um select dentro do meu from, tá? Então, essa estratégia aí é que é denominada então de tabela derivada, certo? Então, nada mais é do que colocar um select dentro de um from, colocar uma consulta inteira dentro de um from, tá? Para a gente ilustrar esse exemplo, tá? Esse conceito, melhor dizendo, a gente vai ver através de um exemplinho, tá? Então, olhem só, para vocês terem uma ideia, eu estou logado aqui, ó, na nossa base de dados aeroporto, tá? A famosa aeroporto, tá? Então, por que eu escolhi essa base de dados? Porque vocês já têm familiaridade, então eu não precisaria explicar, né, e nem mostrar para vocês os relacionamentos, dizer o que cada tabela tem, né? Como a gente já praticou bastante, já fez bastante exercícios em cima dessa base de dados, acho que fica mais tranquilo para a gente trabalhar, tá?
Então, olhem só, o que eu quero? Vou fazer uma consultinha bem simples, tá? Um desafiozinho bem simples aí, só para ilustrar o conceito das tabelas derivadas, tá? Eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero saber, então deseja-se obter o nome das companhias aéreas que possuem pelo menos, deixa eu dar um enter aqui, 2 pilotos, tá? Então essa é a ideia, eu quero saber o nome das companhias aéreas que possuem pelo menos 2 pilotos, tá? Bem facinho, bem tranquilo. Neste caso aqui nós temos a solução tradicional, né? A solução tradicional eu vou ter que usar o operador having, né? Por quê? Porque eu quero testar, né? Eu quero fazer um teste em cima de uma função de agregação, certo? Então como é que ficaria, né? Ficaria algo mais ou menos aqui, né? Select from where, tá? O meu from aqui, a gente colocaria então companhia C e piloto P, certo? Daí a gente faria a ligação aqui, c.codec igual a p.codec, né? Fizemos a igualdade aqui. Outra coisa que nós iríamos ter que fazer um agrupamento, tá? Aqui nós vamos colocar o companhia.nome C, e aí aqui a gente vai fazer um count, né? Tá? Aqui nós vamos contar. Podemos até fazer um count asterisco, podemos até botar um p.codep, tá? E aí aqui nós vamos agrupar por quem, né? Vamos agrupar pelo nome da companhia, tá? Porque eu quero para cada companhia, né? Para cada companhia quantos caras tem associados a ela, tá? É esse carinha aí. Se nós executarmos só esse teste aqui, tá? Vamos executar só esse teste aqui. Reparem que ele já vai dar aqui embaixo, ó, tá? Deixa eu aumentar aqui, tá? Então reparem que ele já vai dar todas as companhias cadastradas. Algumas têm 2 pilotos, outras têm 1. Só que eu quero aquelas que possuem pelo menos 2 pilotos, ou seja, as de 2 para cima. Então eu vou ter que colocar o having aqui para testar, né? Então vamos colocar aqui o having, tá? Na qual, aí aqui eu vou ter que escrever, tá? Count p.cod p tem que ser o que? Maior ou igual que 2, tá? Então o having ele serve então para testar, né, o resultado produzido por toda e qualquer função de agregação. Então nós vamos mandar a bala aqui, e aí então ele mostrou aqui Gol, a Air France e a Varig, elas têm pelo menos 2 pilotos, tá? Tranquilo, né? Então essa seria uma das soluções que nós iríamos fazer utilizando o having, né? Vimos que o having ele é uma estratégia que foi utilizada para poder fazer o teste, porque eu só consigo ter esse resultado aqui, né, após eu fazer o from, tá? Muito bem. A outra estratégia, ou a outra solução que nós iremos utilizar, é uma solução utilizando a ideia de tabelas derivadas, tá? Então, para isso, tá, deixa eu colocar aqui um separadorzinho aqui, tá? Ok? E aí a outra aqui, então, o que a gente vai fazer? A gente vai também ter o nosso... Deixa eu fechar aqui para a gente ter mais espaço. Select from where. Só que agora a ideia da tabela derivada é eu ter o quê? É eu ter dentro do meu from, tá, uma tabela, ou seja, eu ter um select aqui dentro, tá? Então eu vou abrir chaves, deixa eu botar esse where bem lá para baixo, abrir parênteses, perdão, deixa eu botar esse where, esse cara bem lá para baixo, eu vou fechar aqui. Então aqui dentro eu vou ter que ter o que? Um outro select,
tá? Select from e where. Aqui eu vou ter que fazer o que? Vou ter que juntar as duas tabelinhas novamente. Então esse select que é muito parecido com esse cara, ó. Deixa eu copiar e colar aqui, vamos ser um pouco mais rápido. O meu where também é igual a este carinha aqui, e eu vou ter também um group by aqui embaixo, tá? Deixa eu fazer assim. Vou ter o meu group by aqui embaixo também. No meu select vou ter esses mesmos caras aqui também, tá? Então é uma consulta bem parecida. Só que aqui, né, gente, eu vou dar um apelido para essa coluna aqui, tá? Eu vou dar um apelido, vou chamar ela de quantidade, tá? QTD, fica mais fácil, tá? Ok. E ainda, né, quando eu terminei a minha tabela aqui, ó, tá? Terminei meu select, eu vou para essa tabela também dar um nome, tá? Vou dar um nome para essa tabela. Vou chamar ela de T1, tá? Chamei ela de T1. Daí, gente, então, se eu executar esse cara, só ele, olha aqui, ó, só ele, tá? Vou executar. Reparem que o que aconteceu, tá? Para mostrar para vocês aqui, que todo e qualquer select gera uma tabela. Então, esse select aqui, tá? Ele será chamado de T1. Tá? Então, essa tabelinha que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, ela será chamada de T1 para a consulta mais externa. Tá? Então, por que tabelas derivadas elas entram dentro do conceito de subconsultas? Porque ela é o que? Uma consulta dentro de outra. Tá? Então, eu tenho dois selects, um select interno e um select mais externo. Tá? Então, esse select mais interno aqui, ele vira uma tabela, que aqui está ela, estou mostrando para vocês, e que nós iremos dar o nome de T1. Tá? Podia ser qualquer outro nome, tá? Qualquer outro nome, nós que estamos fazendo. Então, no momento, vocês pensem assim, ó, essa T1, ela é como se fosse uma tabela física existente lá no meu banco de dados. Ele vai tratar como se ela fosse, tá? Então, a partir do momento que eu criei essa tabela derivada chamada de T1, na minha consulta mais externa, eu só tenho acesso a essa T1. É como se fosse só ela, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu quero mostrar o nome da companhia, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que colocar aqui T1 ponto nome C, tá? Que é essa coluninha aqui que eu não dei apelidos, certo? Vírgula T1 ponto quantidade, que é essa segunda coluna aqui, ó, que eu dei o nome, ó, tá? Então, nome C e quantidade, é os dois que eu quero mostrar. E no meu where, como agora eu tenho acesso a essa coluna, eu não preciso usar having, né? Basta eu fazer o seguinte, T1 ponto quantidade tem que ser o que? Maior ou igual que 2, tá? Então, reparem, eu posso tratar o meu select mais externo da mesma forma como a gente sempre tratou, tá? Porque eu tenho essa tabela, né? Eu criei essa tabela de uma maneira temporária, certo? Então, se nós executarmos aqui, apareceu só os carinhas aí bonitinhos, tá? Tranquilinho, né? Certo? Então, esse foi o conceitinho aí de tabelas derivadas, tá bom?